Estava aproveitando uma tarde ensolarada de domingo no Parque Ibirapuera com meu filho Pedro, de 9 anos, saboreando a simplicidade daquele momento juntos. O som das risadas de crianças e o suave farfalhar das folhas criavam um cenário quase irreal, momentaneamente apagando o ritmo implacável do meu mundo de grandes negócios. Naqueles instantes fugazes, as complexidades da minha vida de empresário bem-sucedido e o peso da perda pareciam diminuir até quase desaparecer. Observava Pedro correndo pelo gramado com uma energia contagiante que só as crianças possuem. Sua alegria despreocupada me fazia sorrir, despertando um amor paterno profundo que crescia dentro de mim a cada gargalhada que ele dava. Aquela liberdade com que se jogava na grama, levantava com os joelhos sujos e voltava a correr sem se importar com nada além do momento presente me deixava quase em transe. Era nesses momentos simples que eu realmente me sentia vivo novamente. Desde que Carolina nos deixou há 2 anos, vítima de um acidente inesperado na Marginal Pinheiros, os dias tinham perdido muito da sua cor. Mas Pedro, meu pequeno guerreiro, carregava tanto da mãe em seu sorriso e olhar que, por vezes, era como se uma parte dela ainda estivesse conosco. Sentado no banco de madeira sob uma grande ipê amarelo, eu observava a movimentação típica de um domingo no parque. Famílias inteiras espalhadas em toalhas coloridas sobre a grama, compartilhando lanches e histórias. Jovens praticando slackline entre as árvores. Corredores em suas roupas esportivas seguindo fielmente suas rotas habituais. A normalidade da vida seguindo seu curso, como sempre deveria ter sido para nós 3. Tirei o celular do bolso, ignorando as dezenas de notificações de trabalho. Nosso conglomerado de empresas de tecnologia consumia quase cada segundo do meu tempo, e só com muito esforço eu conseguia reservar estes domingos para Pedro. Desliguei o aparelho completamente, algo que meus assessores considerariam um crime, e respirei fundo, deixando o ar puro do parque entrar em meus pulmões. Pedro estava agora brincando próximo ao lago, jogando pequenos gravetos na água e observando os círculos que se formavam, expandindo-se até sumirem. De repente, ele parou, olhando fixamente para algo do outro lado do lago. Antes que eu pudesse me levantar para ver o que tinha chamado sua atenção, ele correu de volta para mim, seus olhos castanhos arregalados com uma mistura de espanto e inocência. "Pai, olha! Aquela moça é igualzinha à mamãe", exclamou ele, apontando para o outro lado do lago, sua voz tremendo ligeiramente. Meu coração acelerou instantaneamente. Segui a direção que seu pequeno dedo indicava, sentindo uma ansiedade crescente tomando conta de mim. Aquelas palavras trouxeram à tona emoções que eu acreditava ter conseguido controlar depois de tanto tempo de terapia e trabalho interior. O sol da tarde iluminava o outro lado do lago, criando um brilho dourado na água que dificultava um pouco a visão. Estreitei os olhos, tentando enxergar melhor. E então, a vi. Estava sentada em um banco similar ao meu, lendo um livro. Usava um vestido leve, de cor azul claro, a cor favorita de Carolina. Seu cabelo castanho, comprido e levemente ondulado, caía sobre seus ombros exatamente como o de minha falecida esposa costumava cair. Mesmo à distância, havia algo em seu perfil, na maneira como inclinava a cabeça para ler, que provocou um tremor em minhas mãos. "Pedro, não aponte, é falta de educação", disse automaticamente, sem conseguir desviar meus olhos da figura. A semelhança era perturbadora. Do ângulo onde estávamos, poderia facilmente ser Carolina em um de nossos inúmeros passeios de domingo, anos atrás, quando ela se sentava para ler enquanto Pedro ainda era bebê e dormia no carrinho. O modo como seu cabelo balançava suavemente com a brisa, a postura elegante mas descontraída, tudo parecia um eco perfeito do passado. "Será que é a mamãe, pai?" Pedro perguntou com aquela esperança infantil que quebra o coração de qualquer adulto. Talvez ela não tenha morrido de verdade. Talvez tenha sido tudo um engano, como naqueles filmes que a gente assistiu. Senti um nó na garganta que tornava quase impossível responder. Como explicar novamente o conceito de morte para uma criança que ainda sonhava com o impossível? Como reafirmar que o caixão que vimos descer à terra continha realmente sua mãe, quando até mesmo eu, por um breve e irracional momento, questionei tudo o que sabia ser verdade? "Não, filho", consegui dizer finalmente, minha voz mais rouca que o normal. "Sua mãe nos deixou, lembra?"
O que acontece é que às vezes encontramos pessoas que se parecem com quem amamos. Mas mesmo enquanto dizia essas palavras, sentia uma dúvida absurda crescendo dentro de mim. E se? Não seria a primeira vez que uma pessoa era dada como morta por engano. Talvez o corpo tivesse sido identificado incorretamente após o acidente. Talvez Carolina tivesse perdido a memória e estivesse vivendo uma nova vida, sem se lembrar de nós. Eram pensamentos irracionais, é claro. Eu mesmo reconheci o corpo. Organizei o funeral. Passei noites em claro assinando documentos relacionados à sua morte. Mas naquele instante, no parque, com aquela visão diante de mim, meu cérebro racional parecia estar travando uma batalha perdida contra o coração que desejava desesperadamente acreditar em milagres. Podemos ir lá falar com ela? Pedro perguntou, já se levantando e puxando minha mão. Não consegui me mover. Meus pés pareciam ter criado raízes no chão do parque. O medo súbito de descobrir que era apenas uma estranha com uma semelhança superficial, destruindo aquela pequena bolha de esperança que se formara, me paralisou completamente. Agora não, Pedro disse, puxando-o gentilmente de volta. Vamos apenas observar um pouco mais. E assim ficamos, pai e filho, observando uma estranha do outro lado do lago, cada um de nós preso em sua própria versão de esperança e medo. O sol começava a se pôr lentamente, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa que normalmente teriam capturado minha atenção. Mas naquele momento, só existia ela, o fantasma de meu passado materializado em plena luz do dia, forçando-me a confrontar emoções que eu achava ter domado há muito tempo. Meu coração disparou enquanto observava a figura sentada no banco distante. Por um instante, fui transportado de volta aos domingos de outrora, repletos da risada cristalina de Carolina e seu calor gentil. Lembrei-me de como ela iluminava qualquer ambiente apenas com sua presença, seu jeito de inclinar ligeiramente a cabeça quando estava concentrada em algo. Aquela memória, tão vívida e potente, me dominou completamente em meio à atmosfera animada do Parque Ibirapuera. Permaneci imóvel, segurando a mãozinha quente de Pedro enquanto lutava contra o impulso de correr até o outro lado do lago. O mundo ao meu redor parecia ter desacelerado, como se o tempo tivesse decidido dar uma pausa apenas para mim, forçando cada memória preciosa a emergir em uma onda avassaladora de nostalgia agridoce. Vamos lá, pai. Por favor, insistiu Pedro, seus olhos grandes suplicando. Olhei para meu filho, vendo nele os traços de Carolina, os mesmos olhos amendoados, o mesmo queixo delicado. A genética era uma coisa curiosa, capaz de preservar alguém mesmo depois que partia. Talvez fosse isso que me impedisse de seguir em frente completamente, que em cada olhar de Pedro, eu via um fragmento dela. Espere um pouco, filho, respondi, ainda hipnotizado pela visão à distância. A mulher no banco fechou seu livro e olhou em direção ao lago. Mesmo à distância, pude perceber que seu perfil era impressionantemente similar ao de Carolina. A maneira como seus dedos delicados percorriam a capa do livro, o gesto rápido e familiar de colocar o cabelo atrás da orelha, eram detalhes tão característicos que senti meu estômago afundar. Um casal de idosos passou na nossa frente, de mãos dadas, conversando sobre os planos para o jantar. A naturalidade daquela cena cotidiana contrastava duramente com o turbilhão interior que eu enfrentava. Como podiam o mundo e as pessoas seguirem normalmente quando algo tão extraordinário estava acontecendo? Quando o passado e o presente colidiam de maneira tão inesperada? Pai, talvez ela não esteja nos reconhecendo de longe, Pedro teorizou, sua mente infantil construindo explicações. Quando a mamãe tinha aquele acidente, você disse que às vezes as pessoas esquecem coisas. Engoli em seco. Os 2 anos de ausência de Carolina tinham sido preenchidos com perguntas incessantes, teorias e tentativas de entender o incompreensível. Como explicar a morte para uma criança? Como fazê-lo compreender que sua mãe nunca mais voltaria, sem destruir sua capacidade de ter esperança em um mundo bom? Pedro, lembra-se daquela conversa que tivemos sobre as estrelas? Perguntei, tentando encontrar palavras suaves. Como as pessoas que amamos são como estrelas que brilham mesmo quando não podemos vê-las. Mas ela está ali, pai. Não é uma estrela, é a mamãe.
A convicção na voz dele era dilacerante. Parte de mim queria acreditar também, agarrar-me àquela possibilidade impossível. Mas a outra parte, a parte adulta que havia organizado o velório, que havia assistido ao caixão descer à terra no cemitério da Consolação, que havia assinado inúmeros documentos legais confirmando seu falecimento, sabia melhor. Olhei novamente para a mulher. Ela agora estava de pé, guardando o livro em uma bolsa de couro que pendia de seu ombro, uma bolsa tão parecida com a que havia dado a Carolina em nosso último aniversário de casamento que senti um arrepio percorrer minha espinha. Talvez devêssemos nos aproximar, falei finalmente, cedendo parcialmente à curiosidade que me consumia. Pedro sorriu radiante, sua expressão iluminando-se com uma esperança que eu temia ter que destruir novamente. Mas eu precisava saber, precisava ver de perto. Talvez fosse apenas uma semelhança superficial que a distância e meu coração saudoso amplificavam. Caminhamos lentamente pela margem do lago, seguindo o caminho sinuoso que nos levaria ao outro lado. O sol começava sua descida no horizonte urbano de São Paulo, tingindo tudo com uma luz dourada que refletia nas águas calmas. O parque estava menos movimentado agora, com famílias recolhendo seus pertences, preparando-se para enfrentar o trânsito caótico de domingo à noite na cidade grande. A cada passo que dávamos em direção à mulher misteriosa, sentia meu coração acelerar. Memórias inundavam minha mente, o primeiro encontro com Carolina no café da Livraria Cultura, na Avenida Paulista, nossa primeira viagem juntos para Paraty, o dia do nascimento de Pedro na maternidade São Luís, a última manhã juntos, quando ela saiu apressada para uma reunião, prometendo voltar cedo para assistirmos aquele filme que tanto queríamos ver. Eu te amo. Até mais tarde. Foram suas últimas palavras antes de fechar a porta de nosso apartamento nos Jardins. Palavras comuns, cotidianas, que eu jamais imaginei serem as últimas que ouviria dela. Pedro apertou minha mão com mais força quando começamos a atravessar a pequena ponte que cruzava o lago. A ansiedade em seus passos era palpável. Tentei regular minha respiração, sentindo uma mistura de pavor e esperança. Enquanto cruzávamos a ponte, notei que a mulher tinha começado a caminhar, afastando-se do banco onde estivera sentada. Seu andar era elegante, com passos firmes e determinados. Carolina sempre caminhava assim, como se tivesse absoluta certeza de seu destino. Essa observação fez meu coração saltar uma batida. Ela está indo embora, pai. Corre, exclamou Pedro, soltando minha mão e acelerando o passo. Pedro, espere, chamei, mas ele já corria à frente, determinado a alcançar a mulher que acreditava ser sua mãe. Corri atrás dele, dividido entre o desejo de alcançar a estranha e o medo do que descobriríamos. A distância entre nós e ela diminuía rapidamente. Pedro estava apenas alguns metros atrás dela agora, e eu podia ver mais claramente seu cabelo castanho balançando com o movimento, a postura ereta de seus ombros, o tecido azul de seu vestido esvoaçando levemente com a brisa do entardecer. Mamãe, gritou Pedro, sua voz ecoando pelo parque quase vazio. A mulher parou abruptamente. Vi seus ombros ficarem tensos por um instante, antes de começar a se virar lentamente. Naquele momento de suspensão, enquanto seu rosto ainda estava oculto de nossa visão, todas as possibilidades pareciam existir simultaneamente. Poderia ser Carolina, milagrosamente viva e bem. Poderia ser uma desconhecida com uma vaga semelhança. Poderia ser qualquer coisa entre esses extremos. O mundo ao meu redor parecia ter silenciado. Não ouvia mais os pássaros, nem as conversas distantes dos últimos frequentadores do parque, nem mesmo o barulho constante da cidade que sempre formava um pano de fundo para qualquer experiência em São Paulo. Havia apenas o som da minha respiração e as batidas do meu coração, marcando os segundos que pareciam se estender infinitamente enquanto a mulher completava seu giro. E então, finalmente, seu rosto estava diante de nós. O último raio de sol do dia iluminou suas feições, e eu senti o mundo ao meu redor oscilar perigosamente. O rosto que nos olhava com surpresa não era o de Carolina. Havia semelhanças, sim, o formato dos olhos, a estrutura dos ossos faciais, até mesmo a cor do cabelo era próxima. Mas não era ela. Claro que não era ela. Como poderia ser? Pedro ficou imóvel, claramente confuso.
A mulher olhou para ele com uma expressão de desorientação, depois para mim, um homem congelado a alguns passos de distância, com o que deveria ser uma expressão de absoluto choque e desapontamento. Com licença, eu conheço vocês? Perguntou ela, sua voz nada similar à de Carolina. Seu sotaque carregava traços nordestinos, algo que imediatamente quebrou qualquer ilusão restante. Naquele momento, toda a esperança irracional que havia brotado dentro de mim murcha como uma flor sem água. A realidade se impôs com sua crueldade habitual, lembrando-me que milagres não acontecem, que os mortos não retornam, e que a saudade às vezes cria espelhismos no deserto da perda. O tempo pareceu se arrastar enquanto eu tentava processar a cena diante de mim. Minha respiração ficou presa na garganta, e cada sentido se aguçou para capturar até o mais sutil detalhe da mulher à nossa frente. Era como se o mundo ao meu redor tivesse emudecido, deixando apenas os ecos de um passado que eu tinha tanto estimado quanto lamentado. Desculpe, meu filho confundiu a senhora com outra pessoa, consegui dizer finalmente, minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos. A mulher, Fernanda, como descobrimos momentos depois, sorriu com gentileza, a compreensão suavizando suas feições. Não era Carolina, mas havia algo em seu sorriso compassivo que me fez sentir menos embaraçado pela nossa abordagem abrupta. Mamãe? Pedro murmurou, sua voz pequena e confusa. Seus olhos iam da estranha para mim, buscando respostas que eu não sabia como dar sem quebrar seu coração novamente. Vamos, Pedro disse, colocando a mão em seu ombro. Desculpe pelo inconveniente, senhora. Não foi inconveniente nenhum, respondeu Fernanda, seu olhar agora fixo em Pedro, que continuava a encará-la com uma mistura de confusão e decepção. Espero que encontrem quem estão procurando. As palavras dela, embora gentis, carregavam uma ironia involuntária que me atingiu como um soco no estômago. Não encontraríamos quem estávamos procurando. Nunca mais. Enquanto nos afastávamos, senti uma rigidez tomar conta do meu corpo. Cada passo parecia exigir um esforço imenso, como se eu estivesse caminhando contra uma forte correnteza. Pedro andava em silêncio ao meu lado, seus pequenos ombros caídos em uma postura que comunicava mais do que qualquer palavra poderia. O sol já tinha desaparecido quase completamente, deixando apenas um brilho residual no horizonte. As luzes do parque começavam a se acender, criando pequenas ilhas de claridade no crepúsculo crescente. Famílias já tinham ido embora, deixando o Ibirapuera com aquela tranquilidade melancólica típica do final do dia. Caminhamos em direção ao estacionamento onde nosso motorista, Antônio, aguardava pacientemente. A fortuna que eu havia acumulado com minha empresa de tecnologia me proporcionava luxos como carros com motorista e uma cobertura no Itaim Bibi, mas nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar de volta o que mais importava. Ela não era a mamãe, né? Pedro finalmente quebrou o silêncio quando estávamos quase chegando ao carro. Não, filho. Não era, respondi, sentindo cada palavra como uma pedra em minha garganta. Por que ela parecia tanto com ela? Como explicar coincidências para uma criança? Como dizer que às vezes o universo parece cruel em suas brincadeiras, colocando diante de nós fantasmas de nossos desejos mais profundos? Às vezes pessoas se parecem, mesmo sem serem parentes, tentei explicar, sabendo que soava insatisfatório mesmo para meus próprios ouvidos. Pedro assentiu, mas sua expressão pensativa mostrava que não estava convencido. Enquanto Antônio abria a porta do carro para nós, notei que Pedro olhou uma última vez para trás, para o ponto distante onde havíamos encontrado Fernanda, como se ainda esperasse que, por algum milagre, a verdadeira Carolina aparecesse. O trajeto de volta para casa foi silencioso. Através da janela do carro, as luzes de São Paulo começavam a se acender, criando aquele cenário urbano familiar de prédios altos e avenidas movimentadas mesmo em um domingo à noite. Pessoas voltando para casa, restaurantes enchendo, a cidade nunca verdadeiramente dormindo. Enquanto o carro avançava pela Avenida Brasil em direção ao Itaim, minha mente vagava, revivendo momentos do passado que pareciam agora tão distantes quanto as estrelas que começavam a aparecer no céu noturno. Lembrei-me da primeira vez que vi Carolina, na feira de tecnologia onde minha empresa ainda iniciante apresentava nosso primeiro produto. Ela era jornalista,
cobrindo o evento para um portal de notícias. A maneira como seus olhos brilharam com interesse genuíno enquanto eu explicava nossa inovação me cativou imediatamente. Nossa história começou ali, entre startups ambiciosas e grandes corporações, um oásis de conexão humana em meio ao frenesi tecnológico. Nosso primeiro encontro foi no Jardim Botânico, um refúgio verde em meio à cidade cinza. Carolina apareceu com um vestido amarelo e um sorriso que poderia iluminar até o dia mais escuro. Conversamos por horas, descobrindo coincidências em nossas vidas. Ambos havíamos estudado na USP, frequentávamos o mesmo cinema na Paulista, tínhamos uma paixão inexplicável por sorvete de pistache. O casamento veio 2 anos depois, uma cerimônia intimista na Fazenda Santa Bárbara, nos arredores de São Paulo. Carolina estava radiante naquele dia, mais linda do que jamais a tinha visto. Juramos amor eterno sob um céu estrelado, com apenas nossos amigos mais próximos e familiares como testemunhas. Quem poderia imaginar que, até que a morte nos separe, chegaria tão cedo? A voz de Pedro me trouxe de volta ao presente. Pai, a mamãe está nos vendo de algum lugar? A pergunta me pegou desprevenido. Era uma dessas questões impossíveis que as crianças fazem, exigindo respostas para os maiores mistérios da existência. Sabe, Pedro, muitas pessoas acreditam que sim, respondi cuidadosamente. Que as pessoas que amamos continuam a olhar por nós, mesmo quando não podem mais estar aqui fisicamente. Como anjos da guarda. Algo assim, assenti, observando seu perfil contra a janela do carro. O que você acha? Ele ficou em silêncio por um momento, considerando a questão com a seriedade que só as crianças conseguem ter sobre assuntos profundos. Acho que sim, concluiu finalmente. Porque senão, como ela saberia se estamos bem ou não? E ela ia querer saber. A lógica simples e certeira de sua conclusão trouxe lágrimas aos meus olhos que rapidamente pesquei para afastar. Sim, ela ia querer saber. O carro parou em frente ao nosso edifício na rua João Cachoeira. O porteiro, seu José, nos cumprimentou com aquele sorriso de sempre enquanto passávamos pelo saguão elegante em direção aos elevadores. Nossa cobertura ocupava o último andar do prédio, oferecendo uma vista panorâmica da cidade que nunca aproveitei completamente desde que Carolina se foi. Enquanto o elevador subia silenciosamente, senti Pedro apoiar sua cabeça contra meu braço, um gesto de conforto mútuo que tinha se tornado mais frequente desde a perda de sua mãe. Automaticamente, passei minha mão por seus cabelos, sentindo a textura que tanto lembrava os de Carolina. Dentro do apartamento, a rotina de domingo à noite se desenrolou como sempre. Pedro tomou banho, jantamos a comida que Dona Cida, nossa governanta, havia deixado preparada, e então era hora de histórias antes de dormir, um ritual sagrado que mantínhamos religiosamente. Sentei-me na beira de sua cama, o livro de aventuras que estávamos lendo juntos em mãos. Mas antes que pudesse abri-lo, Pedro fez outra daquelas perguntas que parecem vir das profundezas da alma infantil. Pai, você acha que um dia vamos encontrar alguém igualzinho à mamãe, mas que seja realmente ela? A pergunta me paralisou. Como responder honestamente sem esmagar suas esperanças, mas também sem alimentar fantasias impossíveis? Pedro, comecei, escolhendo cada palavra cuidadosamente, sua mãe era única. Não existe ninguém exatamente como ela no mundo todo. Mas aquela moça do parque parecia tanto. Às vezes nossos olhos e nossos corações nos pregam peças, expliquei gentilmente. Quando sentimos muita falta de alguém, podemos imaginar vê-la em lugares onde ela não está. Ele assentiu, absorvendo minhas palavras com uma compreensão além de seus anos. Como aquela vez que eu achei ter visto ela no shopping. Exatamente, confirmei, lembrando daquele episódio alguns meses atrás. Sabe, pai, ele disse, acomodando-se melhor contra os travesseiros, acho que mesmo se não encontrarmos alguém igualzinho à mamãe, ainda temos partes dela com a gente. Como assim? Bem, você sempre diz que tem o sorriso dela. E a tia Marta disse que tem o mesmo jeito de rir. São pequenas partes dela que ficaram, não são? Engoli em seco, impressionado com sua sabedoria. Sim, são exatamente isso. Pequenas partes dela que continuam vivas em você.
Um sorriso satisfeito iluminou seu rosto enquanto se ajeitava para ouvir a história da noite. Comecei a ler, mas minha mente ainda processava o encontro no parque e a maneira como aquela breve interação tinha trazido à tona tantas emoções que eu acreditava ter aprendido a controlar. A verdade era que, por um momento fugaz, eu também acreditei, ou quis acreditar, que aquela estranha pudesse ser Carolina. Que algum milagre inexplicável tivesse ocorrido. Que o universo, em sua infinita complexidade, tivesse encontrado uma maneira de devolver a nós o que mais queríamos. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador tocar. Os primeiros raios de sol entravam pelas frestas da persiana, criando padrões no piso de madeira do quarto. O encontro no parque ainda ecoava em minha mente, recusando-se a me dar descanso. Mesmo depois de 2 anos, o luto parecia encontrar novas formas de se manifestar, surgindo quando eu menos esperava. Levantei-me silenciosamente e fui até a janela. São Paulo despertava lá embaixo, o trânsito já começando a se formar nas grandes avenidas. De nossa cobertura no Itaim, podia ver o Parque do Povo e, mais ao longe, o horizonte infinito de prédios que compunham a paisagem urbana da maior metrópole da América Latina. Carolina adorava essa vista. É como ver o pulsar de um organismo vivo, ela costumava dizer enquanto tomávamos café na varanda nas manhãs de domingo. Sua capacidade de encontrar beleza no caos urbano era uma das inúmeras qualidades que me fizeram me apaixonar por ela. Meu celular vibrou com uma mensagem de Maurício, meu sócio e amigo desde os tempos de faculdade na PoliUSP. Reunião com os investidores confirmada para 10 horas. Precisa que eu te busque? Digitei rapidamente uma resposta negativa. Precisava levar Pedro à escola antes, nossa rotina matinal sagrada que me mantinha ancorado na realidade quando tudo mais parecia desmoronar. Fui até o quarto dele, encontrando-o ainda adormecido, abraçado ao velho urso de pelúcia que Carolina havia comprado quando ele nasceu. O urso, chamado Bento, tinha sido um companheiro constante durante toda a sua vida. Agora, mais do que nunca, parecia um elo físico com a mãe que ele perdia nas memórias a cada dia que passava. Pedro, chamei suavemente, sentando-me na beira da cama. Hora de acordar, campeão. Ele resmungou algo ininteligível antes de abrir os olhos lentamente, piscando várias vezes para ajustar-se à luz. Por um momento, vi Carolina naquele gesto, ela sempre acordava assim, como se estivesse emergindo gradualmente de um sonho bom demais para ser abandonado. Bom dia, pai, murmurou finalmente, sentando-se na cama. Sonhei com a mamãe. Meu coração apertou. É mesmo? O que vocês faziam no sonho? Estávamos no sítio do vovô, em Atibaia. Ela estava me ensinando a andar a cavalo, igual quando eu era pequeno. Sorri, lembrando-me daqueles fins de semana no interior de São Paulo. O pai de Carolina tinha um pequeno sítio onde criava alguns cavalos. Pedro tinha apenas 4 anos na última vez que estivemos lá todos juntos. Era surpreendente como sua mente conseguia acessar memórias tão antigas e transformá-las em sonhos vívidos. Isso aconteceu de verdade, sabia, contei enquanto ele se espreguiçava. Você tinha acabado de fazer 4 anos. Sua mãe insistiu que já estava na hora de você aprender a montar, apesar dos meus protestos de que era muito cedo. E eu consegui montar sozinho. Bem, não exatamente sozinho. Você ficou no cavalo, mas sua mãe segurava as rédeas, caminhando ao lado. Mesmo assim, você se sentiu o próprio cavaleiro medieval. Pedro sorriu com a memória que provavelmente não era dele próprio, mas das histórias que contávamos. Era assim que mantínhamos Carolina viva, através das histórias, das lembranças compartilhadas, dos pequenos detalhes que faziam parte de nosso repertório familiar. Enquanto nos preparávamos para o dia, minha mente continuava retornando à mulher do parque. A semelhança tinha sido perturbadora, mesmo que, vendo de perto, fosse claro que não era Carolina. Ainda assim, o breve momento de esperança que sentimos, eu e Pedro, revelava quanto ainda éramos vulneráveis, quanto ainda desejávamos o impossível. Deixei Pedro na escola Vila Olímpia, onde estudava desde o maternal. O complexo educacional ocupava quase um quarteirão inteiro, com suas instalações modernas e amplas áreas verdes, um privilégio raro na região.
Embora o valor da mensalidade fosse astronômico, eu nunca questionei o investimento na educação dele. Te pego às 3, ok? Lembrei enquanto ele pegava a mochila no banco traseiro. Temos consulta com a doutora Mariana às 4. Pedro fez uma careta. Apesar de gostar da psicóloga, ele ainda resistia à ideia de precisar de terapia. Precisa mesmo, pai? Tenho. Treino de futebol hoje. Precisa sim, combinamos que iríamos toda segunda-feira, lembra? Respondi firmemente. O futebol pode esperar até quarta. Ele assentiu, resignado, e se despediu com um abraço rápido antes de correr para se juntar aos amigos que o esperavam no pátio. Observei-o entrar, pensando em como ele demonstrava uma resiliência admirável diante de tudo o que havia passado. Às vezes me perguntava se eu não precisava da terapia mais do que ele. Dirigi até a sede da empresa no Brooklyn, meus pensamentos oscilando entre as questões práticas do dia e as memórias que o encontro no parque havia despertado. Parei no sinal vermelho da Avenida Berrini e, por um instante, olhei para o banco do passageiro vazio ao meu lado. Quantas vezes Carolina havia sentado ali, discutindo algum artigo que estava escrevendo ou contando sobre alguma entrevista interessante que havia feito. Era como se o encontro com aquela estranha tivesse aberto uma comporta em minha mente, liberando lembranças que eu havia cuidadosamente compartimentado para conseguir seguir em frente. Agora elas fluíam livremente, inundando cada pensamento, cada momento. Lembrei-me de nossas viagens ao litoral norte, nas praias de Ubatuba e Ilha Bela, onde alugávamos uma casa simples com vista para o mar. Carolina insistia que não precisávamos de luxo, que o verdadeiro privilégio era acordar com o som das ondas. Como ela conseguia me convencer a deixar de lado meu instinto de sempre buscar o melhor, o mais exclusivo, e encontrar prazer nas coisas simples. Lembrei do dia em que contamos a ela que seria promovida a editora-chefe da revista onde trabalhava. Preparei um jantar surpresa no DOM, com direito a champanhe e flores. Ela ficou genuinamente emocionada, mais pela comemoração do que pela promoção em si. O verdadeiro sucesso não está no cargo, ela disse, mas em fazer o que amamos com pessoas que amamos. Lembrei-me de nossas discussões sobre como criar Pedro. Eu, vindo de uma família tradicional do interior de Minas Gerais, tendia a ser mais conservador em minhas abordagens. Carolina, carioca de nascimento e paulistana por adoção, trazia uma visão mais progressista. Nossos embates eram acalorados, mas sempre respeitosos, terminando invariavelmente com uma solução intermediária que incorporava o melhor de nossas visões. O som de uma buzina me trouxe de volta ao presente. O sinal tinha aberto e eu continuava parado, perdido em memórias. O motorista atrás gesticulava impaciente. Pisei no acelerador, sentindo uma pontada de vergonha pelo lapso. Quando cheguei ao escritório, Maurício já me esperava na sala de reuniões, junto com toda a equipe executiva. Nossa empresa, a Neotech Solutions, tinha crescido exponencialmente nos últimos 5 anos, passando de uma startup promissora a uma das maiores empresas de tecnologia do país. O sucesso nos trouxe não apenas fortuna, mas também responsabilidades crescentes. E aí, Ricardo, tudo bem? Perguntou Maurício, notando minha expressão distante. Parece que viu um fantasma. A escolha de palavras não poderia ter sido mais irônica. Estou bem, respondi, colocando minha pasta sobre a mesa de vidro. Só não dormi muito bem. A reunião transcorreu como esperado, discussões sobre os novos investimentos, relatórios de desempenho, planos para expansão internacional. Participei mecanicamente, oferecendo insights quando necessário, tomando decisões com a segurança habitual. Mas uma parte de mim estava ausente, ainda caminhando pelos corredores do passado que o encontro no parque havia reaberto. Quando finalmente tive um momento a sós em meu escritório, peguei o celular e abri a galeria de fotos. Passei direto pelas imagens recentes em reuniões, eventos corporativos, algumas fotos de Pedro, e fui diretamente para a pasta que raramente abria. Carolina, o nome simples escondia centenas de memórias congeladas no tempo. Ali estava ela, sorrindo na praia de Maresias, com o cabelo molhado e o rosto levemente bronzeado. Em outra, concentrada em seu laptop na varanda de casa, trabalhando em algum artigo importante.
Outra ainda mostrava nós três no Natal, em frente à árvore decorada em nosso antigo apartamento na Vila Nova Conceição, antes de nos mudarmos para a cobertura após o sucesso da empresa. Enquanto percorria as imagens, senti uma sensação estranha. Era como se, por um breve momento, o tempo tivesse perdido sua linearidade, permitindo que o passado e o presente existissem simultaneamente. As fronteiras entre o que foi e o que é tornavam-se fluidas, embaçadas. E talvez fosse exatamente isso que o encontro no parque havia me proporcionado, um vislumbre fugaz de um mundo onde as linhas entre presença e ausência, entre vida e morte, não eram tão definitivas quanto acreditamos que sejam. Um mundo onde, por um instante, a possibilidade de reencontrar o que perdemos parecia real, tangível. O choque inicial gradualmente deu lugar a uma realização profunda e introspectiva. Durante a sessão de Pedro com a doutora Mariana, enquanto esperava na sala de espera do consultório na região dos Jardins, comecei a perceber que aquele encontro inesperado no parque era mais do que apenas um lembrete do que perdi, era um convite para confrontar os capítulos não resolvidos do meu coração. A sala de espera, com suas paredes em tons pastéis e a música ambiente suave, proporcionava um espaço adequado para reflexão. Folheava distraidamente uma revista de arquitetura quando meu celular vibrou. Era uma mensagem de Marta, a irmã mais nova de Carolina. Você tem tempo para um café esta semana? Precisamos conversar sobre algumas coisas da Carolina. Marta era a única pessoa que ainda me chamava de Ri, apelido que Carolina havia criado nos primeiros dias de nosso relacionamento. Depois da morte da irmã, nosso contato havia se tornado mais esporádico, limitado aos aniversários de Pedro e ocasiões familiares. A mensagem, aparentemente casual, provocou uma sensação de ansiedade. Respondi sugerindo o dia seguinte, no Otávio Café, próximo ao escritório dela na Faria Lima. Marta trabalhava como advogada corporativa em um dos maiores escritórios do país, uma carreira brilhante que sempre deixou Carolina orgulhosa. As duas, apesar da diferença de 5 anos, eram extraordinariamente próximas. A porta do consultório se abriu e Pedro saiu acompanhado pela doutora Mariana, uma mulher de 40 e poucos anos com um sorriso gentil e olhos perceptivos. Senhor Mendes, podemos conversar um momento? Perguntou ela, enquanto Pedro se distraía com o aquário na recepção. Entramos em seu consultório, um ambiente acolhedor com estantes cheias de livros e pequenas esculturas que sempre despertavam minha curiosidade. Sentei-me na poltrona em frente à sua mesa, tentando ler sua expressão. Pedro me contou sobre um incidente no parque ontem, começou ela, ajustando os óculos de armação fina. Sobre a mulher que vocês acharam que era Carolina. Assenti, sentindo um leve desconforto. Não havia mencionado o episódio a ninguém além de nós dois. Entendo que deve ter sido um momento intenso para ambos, continuou. Pedro está processando isso de maneira interessante. Ele me disse que, mesmo não sendo a mãe dele, aquela mulher o fez a lembrar como a mamãe era de verdade, não só nas fotos a ponto. A observação me pegou desprevenido. Não havia considerado esse ângulo, que ver alguém tão semelhante a Carolina pudesse, de alguma forma, refrescar as memórias de Pedro, dar-lhe uma imagem mais vívida da mãe que perdia nas lembranças a cada dia. E como você se sentiu, Ricardo? Perguntou a doutora Mariana, com aquela diretividade suave que caracterizava sua abordagem. Eu hesitei, buscando palavras para descrever o turbilhão emocional. Por um momento, acreditei. Por um momento insano, pensei que talvez. Não consegui terminar a frase, mas ela compreendeu. Sabe, depois de uma perda significativa, nosso cérebro às vezes cria esses momentos de suspensão da realidade como mecanismo de proteção, explicou ela. É como uma válvula de escape para a pressão do luto contínuo. Mas já faz 2 anos, argumentei, sentindo-me inexplicavelmente envergonhado por ainda estar vulnerável a tais experiências. O tempo cronológico e o tempo emocional raramente andam no mesmo compasso, respondeu ela, com um leve sorriso. Especialmente quando se trata de perdas tão profundas e relacionamentos tão significativos. Saí do consultório com Pedro, sua mão pequena segura na minha enquanto atravessávamos a rua Adoc Lobo em direção ao estacionamento. Uma chuva fina começava a cair, típica das tardes de outono em São Paulo.
Pedro pulava propositalmente nas pequenas poças que se formavam, encontrando alegria em algo tão simples. A capacidade das crianças de viver no momento presente sempre me impressionava. Pai, a doutora Mariana disse que está tudo bem sentir saudade da mamãe, comentou ele casualmente, como se discutíssemos o cardápio do jantar. Ela disse que todo mundo que a conheceu sente saudade dela, porque ela era especial. Engoli em seco, surpreso com a franqueza com que ele abordava o assunto. E o que mais vocês conversaram? Sobre como às vezes a gente quer tanto ver uma pessoa que acha que está vendo ela em todo lugar, explicou, com a sabedoria peculiar que às vezes emergia em suas observações. Como quando você está com muita fome e acha que está sentindo o cheiro de comida. A analogia simples, mas profunda, me fez sorrir. A doutora Mariana é uma pessoa muito inteligente, não é? Sim, mas ela disse que eu também sou, respondeu ele com um brilho de orgulho nos olhos. Sabe por quê? Porque eu entendo que a mamãe não vai voltar de verdade, mas que a gente pode sentir ela de outras formas. Suas palavras me atingiram com uma força inesperada. De alguma forma, meu filho de 9 anos havia alcançado um nível de aceitação que eu, com todos os recursos de um adulto supostamente maduro, ainda lutava para encontrar. Naquela noite, depois de colocar Pedro na cama, sentei-me no escritório em casa com um copo de uísque, olhando para a cidade iluminada através da janela. A chuva havia aumentado, e os pingos batiam ritmicamente contra o vidro, criando uma espécie de meditação sonora. Abri meu laptop e, num impulso, digitei o nome de Carolina no buscador. Era algo que fazia ocasionalmente, uma espécie de ritual particular para manter sua memória viva no mundo digital. Os resultados eram sempre os mesmos: seus artigos na revista onde trabalhava, algumas fotos de eventos profissionais, menções em projetos jornalísticos. Mas desta vez, algo novo apareceu. Um blog chamado Memórias de Carolina havia sido criado recentemente. Cliquei no link com o coração acelerado, uma mistura de curiosidade e apreensão tomando conta de mim. A página abriu com uma foto de Carolina que eu não conhecia. Estava em alguma praia, provavelmente em uma viagem de trabalho, olhando para o horizonte com aquela expressão contemplativa que eu tanto amava. Abaixo da foto, uma introdução. Este espaço é dedicado a preservar as histórias, ideias e o legado de Carolina Mendes, de 1985 a 2022, jornalista, escritora e ser humano extraordinário. Contribuições de amigos, familiares e colegas são bem-vindas. Desci pela página, descobrindo pequenos textos escritos por diversas pessoas que haviam conhecido Carolina. Colegas de trabalho compartilhavam histórias sobre sua ética profissional impecável e sua generosidade com jornalistas iniciantes. Amigos relembravam momentos de alegria e apoio. Havia até mesmo um texto de sua professora de português do ensino médio, descrevendo como já naquela época Carolina demonstrava um talento especial para as palavras. No final da página, o nome da criadora do blog, Marta Almeida. A irmã de Carolina havia criado este memorial digital sem me avisar. Minha primeira reação foi de confusão, quase ressentimento. Por que ela não havia me consultado? Não seria eu, como marido de Carolina, a pessoa mais indicada para aprovar ou participar de tal iniciativa? Mas enquanto continuava a explorar o conteúdo, minha indignação inicial deu lugar a uma gratidão inesperada. Ali estava Carolina, viva nas palavras e memórias de tantas pessoas que ela havia tocado. Era como se pequenos fragmentos dela estivessem espalhados por todas essas vidas, e o blog os reunisse em um mosaico colorido e vibrante. Um texto em particular chamou minha atenção. Era assinado por Cláudia Santos, um nome que não me era familiar. Contava como Carolina havia ajudado durante uma crise profissional, oferecendo não apenas conselhos práticos, mas uma perspectiva que havia mudado completamente sua vida. Ela me ensinou que nossas histórias não são definidas pelos nossos momentos mais baixos, mas por como escolhemos continuar escrevendo após eles, dizia o texto. Aquilo soava exatamente como algo que Carolina diria. Sua capacidade de encontrar significado mesmo nas situações mais difíceis era uma de suas qualidades mais distintas. Quantas vezes ela havia me ajudado a ver além dos obstáculos imediatos, a enxergar o panorama maior quando eu ficava preso em detalhes frustrantes.
Continuei lendo até tarde da noite, absorvendo essas novas facetas de Carolina que emergiam através dos olhos de outros. Era como descobrir uma sala secreta em uma casa que você pensava conhecer completamente. Cada texto revelava um aspecto dela que eu conhecia bem, mas também nuances que haviam escapado à minha percepção. Em algum momento, percebi que estava chorando. Não eram lágrimas de tristeza, embora a dor da perda estivesse presente. Eram lágrimas de reconhecimento, de gratidão por ter compartilhado minha vida com alguém que havia deixado marcas tão profundas e significativas no mundo. Foi então que a revelação me atingiu com clareza cristalina. O encontro no parque, a estranha que tanto se parecia com Carolina, não tinha sido apenas uma coincidência cruel ou uma brincadeira do destino. Havia sido um catalisador, um empurrão do universo para que eu finalmente encarasse a verdade que vinha evitando. Carolina não existia mais na forma física que conhecíamos, mas sua essência continuava viva, não apenas em nossas memórias, mas no impacto tangível que havia deixado nas vidas que tocou. A revelação não diminuía a dor da perda, mas oferecia uma perspectiva transformadora. Não se tratava mais de aceitar que ela havia partido para sempre, mas de compreender que partes dela permaneciam, transmutadas em formas que eu apenas começava a reconhecer. No sorriso e nos gestos de Pedro. Nas histórias compartilhadas por amigos e familiares. Nos valores e princípios que haviam guiado sua vida e que agora influenciavam a minha. Fechei o laptop e me dirigi à janela, observando a cidade que nunca dormia. Lá embaixo, milhões de vidas se desenrolavam, cada uma tecendo sua própria narrativa de alegrias e dores, encontros e despedidas. Em meio a essa vastidão, nossa história, minha, de Pedro e de Carolina, era apenas um pequeno fio. Mas era nosso fio, singular e valioso em sua unicidade. O café com Marta no dia seguinte foi revelador em mais sentidos do que eu poderia imaginar. Cheguei primeiro ao Otávio Café, escolhendo uma mesa discreta no fundo do ambiente sofisticado. O lugar era frequentado principalmente por executivos e advogados que trabalhavam na região, todos compartilhando aquela aura de pressa e importância tão característica do centro financeiro de São Paulo. Marta chegou pontualmente às 10 horas, usando um elegante conjunto cinza e carregando a pasta de couro que Carolina havia lhe dado de presente de formatura. Ver aquele objeto, que conhecia tão bem, nas mãos dela provocou uma pontada familiar no peito. Oi, e cumprimentou ela com um abraço breve mas caloroso. Obrigada por arranjar um tempo. Sempre tenho tempo para a família, respondi, percebendo como essa afirmação soava falsa em meus próprios ouvidos. A verdade é que, depois da morte de Carolina, havia me afastado gradualmente da família dela, como se cada encontro fosse um doloroso lembrete da perda. Pedimos café e por alguns minutos conversamos sobre assuntos genéricos, o trabalho dela, Pedro, o tempo instável típico daquela época do ano. Então, após uma pausa significativa, Marta foi direto ao ponto. Vi que você encontrou o blog, disse ela, observando minha reação com atenção. Ontem à noite confirmei, sentindo um leve desconforto. Foi uma surpresa. Eu ia te contar hoje, explicou ela, mexendo a colher no café sem realmente precisar. Na verdade, criar o blog foi uma decisão meio impulsiva. No aniversário de 2 anos, sabe, da partida dela, senti que precisava fazer algo. Preservar quem ela era, não apenas para nós que a conhecemos, mas talvez para Pedro quando for mais velho. A explicação desarmou completamente qualquer ressentimento que eu pudesse ter sentido inicialmente. A intenção por trás do projeto era exatamente o que eu mesmo tentava fazer à minha maneira, manter viva a essência de Carolina. É um projeto incrível, Marta disse sinceramente. Ler todos aqueles depoimentos ontem, foi como redescobrir partes dela que eu tinha esquecido ou talvez nunca conhecido completamente. Marta sorriu, visivelmente aliviada com minha reação. Esse é exatamente o objetivo. E há algo mais que quero te mostrar. Ela abriu sua pasta e retirou um envelope amarelo, daqueles usados para documentos. Encontrei isso entre as coisas da Carol que mamãe guardou. Acho que você deveria ter. Peguei o envelope com curiosidade. Dentro havia um caderno de capa verde esmeralda que reconheci imediatamente. Era o diário que Carolina mantinha esporadicamente.
Folheei as primeiras páginas, vendo sua caligrafia elegante preenchendo as folhas com pensamentos, planos e reflexões. Não sei se devo. Hesitei, sentindo como se estivesse invadindo sua privacidade, mesmo depois de tanto tempo. Ela teria querido que você o tivesse, afirmou Marta com convicção. Há tantos trechos sobre você e Pedro, tantos momentos que ela valorizava. Acho que pode te ajudar. E talvez um dia, ajudar Pedro também. Agradeci, guardando o diário cuidadosamente em minha pasta. Havia um segundo item no envelope, uma pequena caixa de veludo que não reconheci. O que é isso? Perguntei, abrindo-a lentamente. Dentro havia um pingente delicado em forma de pena, preso a uma corrente fina de prata. Nunca tinha visto Carolina usar aquela joia. Ela comprou isso na semana antes do acidente, explicou Marta, com a voz embargada pela primeira vez desde que nos encontramos. Era para te dar no aniversário de casamento. Encontrei o recibo junto com o pingente na gaveta dela. Segurei a joia entre os dedos, sentindo seu peso quase imperceptível. Nosso aniversário seria 2 semanas após a data do acidente. Nunca chegamos a comemorá-lo. A pena tem um significado, continuou Marta. Ela me disse que representava leveza. Que depois de todo o sucesso da empresa e as mudanças na vida de vocês, queria lembrar a importância de manter certa leveza, de não se deixar pesar pelas responsabilidades e expectativas. Aquilo soava exatamente como Carolina. Enquanto eu mergulhava cada vez mais fundo nas complexidades de gerenciar uma empresa em rápida expansão, ela sempre tentava me trazer de volta ao essencial, ao que realmente importava. Obrigado por isso, Marta disse, minha voz traindo a emoção que sentia. Significa muito. Conversamos por mais 1 hora, compartilhando memórias de Carolina que há muito não revisitávamos. Pela primeira vez em 2 anos, falar sobre ela não causava apenas dor, mas também uma espécie de conforto, como reencontrar uma velha amizade. Antes de nos despedirmos, Marta fez um convite inesperado. Estamos organizando uma pequena reunião no próximo sábado, na casa da mamãe. Apenas família e alguns amigos próximos. Para celebrar a vida da Carol, compartilhar histórias. Seria bom se você e Pedro pudessem vir. Em qualquer outro momento dos últimos 2 anos, eu teria inventado uma desculpa, evitado esse tipo de encontro que certamente traria à tona emoções que preferia manter controladas. Mas algo tinha mudado após o encontro no parque, após a descoberta do blog, após esta conversa com Marta. Nós estaremos lá, prometi. O restante da semana transcorreu num ritmo diferente. Havia uma nova qualidade em meus dias, como se uma janela tivesse sido aberta em um cômodo há muito fechado, permitindo a entrada de ar fresco. Nas noites, depois que Pedro adormecia, eu lia algumas páginas do diário de Carolina. Às vezes, suas palavras me faziam rir, outras, me levavam às lágrimas. Mas principalmente, me reconectavam com quem ela realmente era, não a imagem idealizada que a dor e a saudade haviam criado, mas a mulher complexa, imperfeita e extraordinária com quem compartilhei mais de uma década. Em uma entrada de poucos meses antes do acidente, encontrei um trecho que parecia falar diretamente comigo, através do tempo. Às vezes observo Ricardo com Pedro e penso em como a vida é imprevisível. Aquele jovem empreendedor ambicioso que conheci há anos se transformou neste pai dedicado, neste homem que equilibra, nem sempre com sucesso, mas sempre com esforço, as demandas do mundo externo com o que realmente importa. Espero que, aconteça o que acontecer, ele nunca perca de vista essa capacidade de amar profundamente, de se importar verdadeiramente. É o que o torna especial, muito além de qualquer sucesso profissional. Suas palavras eram um espelho no qual eu podia me ver através de seus olhos, não perfeito, mas genuíno, valioso em minhas imperfeições. E também um lembrete do que eu havia me permitido esquecer nos últimos 2 anos, enquanto me refugiava no trabalho e em uma versão controlada e limitada da paternidade. No sábado, Pedro estava animado com a ideia de visitar a avó materna. Embora mantivéssemos contato, nossas visitas haviam se tornado menos frequentes com o tempo. Dona Cecília, mãe de Carolina, morava em uma casa antiga no Pacaembu, um daqueles imóveis de família que resistem à modernização frenética da cidade.
Vovó disse que fez bolo de fubá, comentou Pedro enquanto dirigíamos pelas ruas arborizadas do bairro tradicional. E que a tia Beatriz vai levar o Pingo. Pingo era o cachorro da irmã mais velha de Carolina, um beagle travesso que Pedro adorava. Pensei em como coisas tão simples, um bolo caseiro, a companhia de um cachorro, traziam uma alegria genuína a meu filho. Era outro ensinamento de Carolina que eu havia negligenciado: a felicidade raramente está nas grandes conquistas ou aquisições, mas nos pequenos momentos compartilhados. A casa estava cheia quando chegamos. Além da família de Carolina, Dona Cecília, as duas irmãs com seus respectivos maridos, alguns primos, havia também alguns amigos próximos dela, pessoas que eu não via desde o funeral. Cada rosto conhecido trazia uma mistura de conforto e melancolia. A atmosfera, no entanto, não era de luto. Havia risos, conversas animadas, música suave tocando ao fundo. Pedro logo se juntou aos primos e ao cachorro no quintal, deixando-me navegar sozinho pelo ambiente social. Sandra, a melhor amiga de Carolina desde a adolescência, aproximou-se com um abraço caloroso. Quanto tempo, Ricardo! É tão bom te ver aqui. É bom estar aqui, respondi, percebendo a sinceridade em minhas próprias palavras. Acho que evitei esse tipo de encontro por tempo demais. O luto tem seu próprio tempo, disse ela com gentileza. Cada um encontra seu caminho. Conversamos por um tempo sobre sua vida. Ela agora dirigia sua própria agência de comunicação, algo que Carolina sempre a incentivara a fazer. Enquanto falávamos, observei o ambiente ao redor. Em um canto da sala, Marta havia organizado uma pequena exposição com fotos de Carolina em diferentes fases da vida. Pessoas se reuniam ali, apontando para imagens específicas, compartilhando as histórias por trás delas. Foi quando percebi o que realmente estava acontecendo naquela reunião. Não era apenas uma comemoração da vida de Carolina, era um ato coletivo de manter sua memória viva, de permitir que sua essência continuasse a existir através das histórias compartilhadas, dos valores transmitidos, do impacto duradouro que havia deixado em cada pessoa presente. Dona Cecília se aproximou, seus olhos, tão semelhantes aos da filha, brilhando com uma mistura de tristeza e afeto. Estava esperando que você viesse, disse ela, segurando minhas mãos nas suas. Marta me contou sobre o diário. É um tesouro, respondi sinceramente. Estou descobrindo partes dela que não conhecia, ou talvez tenha esquecido com o tempo. Sabe, começou ela, com aquela sabedoria tranquila que vem da idade e das experiências vividas, a dor de perder um filho é algo que nunca desaparece completamente. Mas com o tempo, aprendi que a verdadeira homenagem que posso prestar a Carolina não é me afogar na tristeza, mas viver de uma maneira que honre quem ela era. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Não era a primeira vez que ouvia esse tipo de pensamento, mas talvez fosse a primeira vez que estava realmente pronto para compreendê-lo e internalizá-lo. Mais tarde, quando o sol começava a se pôr, todos se reuniram no jardim para um pequeno ritual que Marta havia organizado. Cada pessoa recebeu uma lanterna de papel, daquelas que flutuam quando acesas. Em cada uma, escrevemos uma qualidade de Carolina que admirávamos ou uma memória especial que compartilhávamos com ela. Pedro, concentrado em sua tarefa, escreveu com sua letra infantil, o melhor abraço do mundo. A simplicidade da lembrança me emocionou profundamente. Em minha lanterna, escrevi apenas, seu olhar que via além das aparências. Era uma das qualidades que mais admirava nela, sua capacidade de enxergar o potencial nas pessoas, de acreditar na bondade mesmo quando as evidências apontavam para o contrário. Quando a noite finalmente caiu, acendemos as lanternas e as soltamos no céu urbano de São Paulo. Era tecnicamente proibido, claro, mas naquele momento, ninguém se importava com as regras. Uma a uma, as pequenas luzes se elevaram, carregando fragmentos de Carolina para as estrelas. Pedro assistia fascinado, seu rosto iluminado pelo brilho suave das lanternas ascendentes. Coloquei meu braço ao redor de seus ombros, sentindo uma conexão que ia além das palavras. É como se estivéssemos mandando beijos para a mamãe, não é? Ele perguntou, sua voz pequena mas segura. Exatamente assim concordei, sentindo uma paz que não experimentava há muito tempo. Enquanto observávamos as últimas lanternas desaparecerem no céu escuro,
compreendi que aquele dia no parque, aquele encontro inesperado com uma estranha que tanto se parecia com Carolina, havia sido um ponto de virada. Não o fim de uma história, mas o início de um novo capítulo. A dor da perda continuaria presente, assim como o amor que sentíamos por ela. Mas agora havia também uma nova perspectiva, uma compreensão mais profunda do significado da vida e da morte, da permanência e da impermanência. Ao voltar para casa naquela noite, com Pedro adormecido no banco traseiro, senti uma convicção crescente de que estávamos finalmente prontos para avançar, não deixando Carolina para trás, mas carregando-a dentro de nós de uma forma mais leve, mais integrada ao nosso presente e ao nosso futuro. O apartamento silencioso que nos aguardava já não parecia um monumento à ausência, mas um espaço vivo, cheio de possibilidades. Coloquei Pedro na cama sem acordá-lo e fui até a varanda, olhando para a cidade iluminada. Tirei da bolsa o pequeno pingente em forma de pena que Marta havia me dado. A joia brilhava suavemente sob a luz da lua crescente. Leveza. Era isso que Carolina queria me lembrar com aquele presente que nunca chegou a me dar. E talvez fosse essa verdadeira lição que o encontro no parque havia desencadeado, a compreensão de que o amor verdadeiro, mesmo após a partida física, não é um peso que nos puxa para baixo, mas uma força que nos eleva, nos inspira a sermos versões melhores de nós mesmos. De alguma forma, aquela estranha que tanto se parecia com Carolina havia sido um mensageiro inesperado, trazendo não apenas a dor do reconhecimento e da perda renovada, mas também a promessa de que era possível construir algo novo sem trair o que havia sido perdido. Guardei o pingente no bolso e respirei fundo o ar da noite paulistana. Amanhã seria um novo dia. O primeiro dia do resto de nossas vidas, minha e de Pedro. Uma vida que, embora diferente da que havíamos planejado, ainda poderia ser plena, significativa e, sobretudo, honrosa à memória de quem tanto amamos.